A Prefeitura do Rio de Janeiro lança um LLM brasileiro. Temos algumas novidades com relação ao caso da Anthropic e o seu modelo Fable 5. E um novo modelo chinês, pesos abertos, diz ser tão bom quanto os modelos fechados americanos. Tudo isso é o que você vai ver aqui neste vídeo, onde eu faço um resumão das principais informações da semana sobre inteligência artificial. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like. A hora que aparecer o hype, clique no hype. Isso ajuda demais a levar esse tipo de conteúdo até mais pessoas. E um recado rápido, eu tenho uma newsletter que compartilha as principais informações sobre inteligência artificial. Ela é gratuita. Agora, se você quiser conteúdos mais aprofundados e participar de uma comunidade exclusiva, considere o plano pago. Eu vou deixar o QR Code em algum lugar da tela e o link para inscrição na descrição do meu vídeo. O meu vídeo está totalmente marcado por empresa e por notícia. E na descrição do meu vídeo também existem outros links caso você queira apoiar o canal. Então bora para as notícias. Eu vou começar o vídeo desta semana com uma notícia um pouco diferente. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um novo modelo código aberto, agora sim totalmente brasileiro, uma LLM chamado de Rio 3.5 Open 397B, que seria 397 bilhões de parâmetros. A notícia parece muito boa, afinal de contas, o print que surgiu deste modelo é este que está na sua tela, e se você verificar sobre os benchmarks divulgados, e ele compara aqui com outros modelos também de pesos abertos, perceba que o Rio 3.5 Open, que é este que está em azul, ele está ali superando diversos dos modelos conhecidos na área relacionados principalmente à programação. Neste print, ele compara com o Qwen, o DeepSeek, o Kimi, e se você olhar os benchmarks, basicamente está no mesmo nível ou até mesmo até melhor do que alguns deles. Este print vazou supostamente sobre os benchmarks do Rio 3.5, mas é aí que a história começa a ficar interessante. Quando você deixa um modelo de pesos abertos, você pode baixar e várias empresas, obviamente, vão entender um pouco melhor como seria este modelo. De repente, apareceu uma empresa chinesa chamada de Next e ela colocou na sua conta oficial do X a seguinte informação: o modelo Rio 3.5 quebrou a internet esta semana. A reviravolta, ele é essencialmente o nosso modelo open source Next N2 Pro, usando um outro chapéu. Analisamos os pesos e a receita exata é: o Rio 3.5, na verdade, ele é 60% do Next mais 40% do Qwen 3.5. Então, o que foi feito foi utilizar dois outros modelos pesos abertos para construir o Rio 3.5. E vejam que curioso este print que foi compartilhado principalmente no Reddit. O modelo do Rio 3.5 existia uma variável onde um modelo era forçado a falar que, na verdade, ele era o Rio 3.5 Open. Mas se você olhar um pouco mais na documentação e também no código ali, você iria perceber que, caso alguém perguntasse qual modelo você é, existia: eu sou o Next. Então, todas as outras partes estavam marcadas como o Next. Só que, de maneira forçada, colocaram uma variável ali, se alguém perguntasse, que ele não respondesse que era o Next, mas sim o Rio 3.5. É ilegal fazer isso? Não. Com relação à inteligência artificial e estes modelos, é bem comum utilizarem a técnica conhecida como destilação. Ou seja, você pega um modelo já treinado e você refina, faz um fine tuning para a sua utilização. Isso é bem comum. Aliás, utilizar códigos abertos para melhorar é exatamente isso que a comunidade open source prega. E é assim que a comunidade vai crescendo e melhorando cada vez mais os códigos, e no caso aqui, este modelo. Só que tem um pequeno detalhe: sempre é necessário colocar as fontes, colocar da onde a informação está saindo. E neste caso parece que não estava tão bem referenciado assim, principalmente a parte do Next. Eu peguei aqui o blog do Fábio Akita, que comentou sobre esta notícia, e é claro que tem toda a explicação técnica, mas eu selecionei algumas partes. Isso parece mais um trabalho de engenharia de integração do que um treino de um modelo.
Não é o mesmo tipo de mérito técnico de pós-treinar ou destilar 397 bilhões de parâmetros e apresentar isso como avanço próprio. Ele continua aqui sobre destilação. Destilação em inteligência artificial é uma outra coisa. Em LLM, normalmente significa usar um modelo professor mais forte para gerar respostas, raciocínios ou preferências, e treinar um modelo aluno para imitar o seu comportamento. Inclusive, dizem que os modelos chineses mais conhecidos open source ou pesos abertos, eles utilizam esta técnica com os modelos fechados americanos. Aí teria uma certa, digamos, incoerência, afinal de contas, você não estaria deixando claro da onde estaria saindo estas informações. Eles não referenciam isso, apesar de a Anthropic já ter aparecido aí comentando sobre a possibilidade de outros modelos chineses utilizarem suas informações. Mas continuando aqui, só para fechar este assunto, você pode destilar estilo, capacidade de raciocínio, formato de resposta, domínio específico, uso de ferramenta. O aluno pode ser menor, mais barato, mais rápido ou simplesmente adaptar a um objetivo. Depois que foi mencionado aqui, um arquivo foi corrigido do Rio falando sobre a política de destilação de um modelo mais forte. Traduzindo livre, eles teriam utilizado um modelo mais forte para gerar dados ou sinais de treino durante uma política de geração mais próxima do aluno, e então treinado o Rio 3.5. O Fábio Akita continua aqui: se isso existir, é trabalho real. Existe pipeline, dados, computação, avaliação. A questão é que a Nex não analisou este suposto modelo final destilado. Então, a história continua, porque você vai ver que depois teve uma nota relacionada aos criadores ou quem disponibilizou o modelo do Rio, que na verdade não seria o modelo final, seria um intermediário. O que aconteceu foi o seguinte: a Nex avaliou um checkpoint que estava publicado. Afinal de contas, o modelo estava aberto no GitHub. E a própria Rio agora diz que aquele checkpoint era uma versão base mesclada enviada por engano. Então vai acompanhando o raciocínio. Apareceu um modelo no GitHub, as pessoas baixaram, começaram a utilizar. A Nex identificou que aquilo possuía parte bem relevante do seu modelo. Quando isso caiu a público, depois, na verdade, os criadores do modelo do Rio falaram: putz, veja bem, na verdade era só um modelo intermediário, o modelo final ainda não está pronto. E mais uma vez, é necessário referenciar da onde você está tirando as informações. Eu só vou ler a notícia aqui, saiu no Tecnoblog, então é a informação que está publicada neste site. Diz o seguinte: a organização soltou o modelo Rio 3.5 Open na última sexta-feira, dia 12/6, com a ideia de oferecer uma solução de IA de uso público, com licença permissiva MIT, que pudesse ser utilizado por outros órgãos de governo e pesquisadores. De novo, é totalmente legal fazer isso, a questão é só referenciar que pode de fato ter ocorrido uma falha na hora da publicação. Isso reduziria a dependência de plataformas privadas e colocaria em debate a soberania tecnológica no âmbito municipal. De fato, este tipo de discussão seria bastante relevante aqui no Brasil. Afinal de contas, recentemente nós passamos pelo problema relacionado ao Cloud Fable, que saiu de circulação, teve toda aquela história que vocês já sabem. Caso você não saiba, eu vou dar atualizações sobre este caso ainda neste vídeo, mas seria super importante países de maneira geral, não somente o Brasil, discutirem sobre criação de novos modelos de inteligência artificial para utilização de maneira geral. Você imaginou se toda a arquitetura do sistema é construída em algum modelo de algum outro país e de repente, seja por sanção ou por que quer que seja, este modelo é cortado ou mudado de alguma maneira? Toda a infraestrutura tecnológica do país ele ficaria, digamos, nas mãos de outro país. A questão é que treinar modelos do zero não é uma coisa barata, exige muito investimento, pesquisa, exige tempo, então talvez uma saída seria a utilização destes modelos open source ou pesos abertos para fazer um modelo mais customizado para cada país.
Mas só continuando aqui, o projeto teve custo total de R$ 500 mil, segundo informado pelo município. Esta notícia não sou eu quem estou falando, está no Tecnoblog, então só para deixar claro aqui. Depois de toda esta confusão, teve uma nota oficial do pessoal que organizou este modelo e falou assim: nos últimos dias, o Rio 3.5 Open recebeu muito mais atenção do que imaginávamos. Junto com ela vieram análises e, claro, críticas e questionamentos. O que eles mencionaram aqui? Queremos esclarecer que o modelo não é fundacional, ou seja, ele não foi treinado do zero, porque isso levaria tempo, processamento, placas, GPUs, e não foi o caso aqui. Nem nunca foi comunicado como tal, então, segundo mencionado, eles não falaram que foi treinado do zero de fato, o que já poderia utilizar de outros modelos para criar ele. Então ele falou que é um projeto de pós-treinamento construído sobre modelos abertos, seguindo abordagens clássicas e alguns experimentos. A outra parte importante aqui foi justamente graças à atenção da comunidade, a comunidade open source, ou o pessoal aí que gosta bastante de verificar estes modelos, que identificamos um erro operacional no processo de publicação. Acabamos disponibilizando um checkpoint intermediário, digamos que um modelo intermediário ali, que ainda não havia concluído para todas as etapas finais de validação e otimização. Isso gerou interpretações que, olhando agora, entendemos completamente. O que eles mencionaram foi um arquivo intermediário que acabou sendo divulgado. O checkpoint foi removido. Tentamos recuperar o modelo final, mas não foi possível. Bom, aqui ficou um pouco estranho, né? Eles, segundo dizem aqui, já teriam um modelo final, mas eles não conseguiram recuperar. Mas enfim, ele será lançado somente após um novo treinamento e todas as validações externas serem concluídas. Então eles mencionam aqui que perderam este modelo final e que agora eles vão buscar estes novos treinamentos e aí sim disponibilizar. Também queremos corrigir um ponto importante de atribuição. Nossa equipe utilizou como base os modelos públicos disponibilizados pela Alibaba, o Kiwen 3.5 e pela Nex AGI, por meio do Nex N2 Pro. Na documentação inicial, não incluímos a importante contribuição da Nex. Então, esta foi a falha. E considerando aqui que seja isso mesmo, realmente foi algo não muito legal publicar um modelo que é pesos abertos, porém não dar os créditos. E a grande questão de dar créditos a estes códigos abertos, modelos abertos, é exatamente para continuar movimentando esta comunidade e melhorando cada vez mais. Se as pessoas começarem a não referenciar, aí não abrirão mais os modelos, enfim, e perderá muita coisa. Então, só para finalizar a nota, o Rio 3.5 Open é só o começo. Vamos corrigir o que for preciso, seguir desenvolvendo em aberto e compartilhar o que aprendemos no caminho. Nosso objetivo é mostrar que o setor público brasileiro também pode aprender, construir em aberto e contribuir da pesquisa tecnológica atual. Isso eu acho bem relevante, realmente é uma discussão bem importante, afinal de contas, principalmente o Brasil, nós temos aqui a questão de pesquisas, universidades. Este tema deveria realmente entrar na pauta, mais discussões, mais incentivo, para eventualmente termos modelos e não ficarmos na dependência tanto de outros. Mas isso aqui não só para o Brasil, né? Isso aí deveria ser para diversos outros países. Esta mensagem em si é muito importante. O que acabou acontecendo é que o modelo saiu do Hugging Face, então não está mais aqui para baixar, e eles colocaram uma nota falando aqui sobre que o Rio 3.5 Open foi construído através de um merge ou de uma junção do Nex com o Kiwen. Então, tão rápido eles tenham novidades, eles vão voltar a publicar aqui. Aproveitando este vídeo, eu gostaria de deixar aqui também que eu conheço pelo menos 2 projetos de LLM ou IA bem importantes. Um deles é o Soberania, IA para a Gestão Pública do Brasil, então é um projeto bem interessante aqui. E o outro é o Maritaka AI. Há muito tempo eu já testei este modelo aqui no canal, mas muitas evoluções apareceram e se fizer sentido para vocês testes destes modelos brasileiros, comparativos, utilizações, deixem aqui nos comentários. Eu acho importante cada vez mais incentivarmos a criação de ferramentas, modelos, enfim, qualquer coisa aí relacionada à inteligência artificial aqui no Brasil. 5 minutos de vídeo e ainda não falei nada sobre as grandes empresas, né? Calma aí que eu vou chegar lá. Uma outra notícia que surgiu esta semana foi essa do Midjourney.
Caso você conheça, o Midjourney, ele é reconhecidamente uma ferramenta para a criação de imagens. Talvez, relacionado à geração de imagens, ela foi a primeira a que começou a divulgar mais geração de imagem utilizando inteligência artificial. Isso já faz um tempinho. Hoje outras ferramentas apareceram, mas o Midjourney ainda continua como uma ferramenta de geração de imagens. E qual a grande sacada? Bom, segundo a divulgação, eles fizeram como se fosse uma spin-off da empresa e criaram uma outra, mais voltado para a parte médica. E o que seria este novo projeto? Segundo eles estão entrando nessa parte médica, criando um dispositivo que, utilizando som, eles conseguiriam captar diversas ondas do nosso corpo para fazer um scanner de todos os órgãos e de todo o nosso corpo. Então vejam que no vídeo de divulgação seria como você entrasse em um ambiente onde tinha um líquido, água ali, e através disso existe um hardware que vai emitir ondas de som para mapear todo o nosso corpo. A explicação está aqui. Os sensores enviam ondas sonoras ultrassônicas através do seu corpo de todos os ângulos. Com ondas suficientes e ângulos suficientes, formamos uma imagem do que se passa dentro do seu corpo. O objetivo deste processo é que ele leve no máximo ali 60 segundos. Neste vídeo técnico, eles explicam como funcionaria, então teriam estas estruturas, que seria basicamente ali um alto-falante e um microfone. Existiriam 9.000 destas estruturas em cada parte deste equipamento e todos eles liberariam a questão de ondas sonoras para fazer o mapeamento do nosso corpo. Então aqui está a estrutura completa, então todo aquele conjunto de sensores estaria aqui e formaria esta peça maior, que seria onde a pessoa entraria e teria o seu corpo mapeado. A ideia seria mais ou menos essa que você está vendo na sua tela. Assim como uma ressonância magnética, uma questão de raio-x, você conseguiria ser mapeado por esta estrutura e todos os detalhes seriam muito bem elaborados para uma avaliação médica. Segundo eles, seria possível, então, a partir da imagem que conseguiu, cortar em várias outras imagens mais detalhadas para entrar realmente ali num diagnóstico bem preciso. Esta estrutura, ela seria capaz de, além de ser mais rápida que a ressonância magnética, também com um custo bem mais baixo. Aqui estão todas as estruturas que eles dizem que conseguiriam analisar através deste novo equipamento. Estão todos aqui. Eu não sou da área médica, mas aparentemente mostraria bastante coisa aqui. Aí você pensa, poxa, que legal, isso daí vai ser disponibilizado para hospitais ou coisas do tipo, bem interessante. Só que eles têm uma ideia um pouquinho diferente. A ideia é que esses dispositivos estejam em Spa Midjourney. O primeiro spa será inaugurado no coração de São Francisco em 2027. O spa contará com banheiras de hidromassagem, sauna, piscinas de água fria, salas aconchegantes com espelhos d'água e acariciam suavemente o corpo e, obviamente, estes dispositivos que estou mencionando aqui. Segundo eles, na próxima etapa, em 2028, irão expandir para mais cidades. E a meta ambiciosa é, até 2031, ter uma frota de mais de 50.000 scanners em todo o mundo, com capacidade total de digitalização de 1 bilhão de exames por dia, o suficiente para cobrir grande percentagem da população global. Interessante este projeto. O grande ponto aqui, e vamos às discussões, é que até esse momento tem um projeto de hardware bem interessante, aparentemente nada de IA, pelo menos num primeiro momento, e talvez você possa se perguntar, poxa, mas por que o Midjourney, que faz imagens de inteligência artificial, estaria interessado neste tipo de projeto? Bom, o CEO do Midjourney, antes do Midjourney, ele trabalhava em uma empresa relacionada a sensores, como se fosse utilização no Minority Report, utilização de sensores, visualização. Depois ele colocou ali e criou o Midjourney. Então seria mais ou menos que uma junção de uma empresa de sensores com imagem. A grande questão aqui que fica, o projeto parece bem interessante, é que será que depois de um tempo eles não utilizarão essas grandes quantidades de imagens dos corpos que as pessoas deixarão disponíveis para criar alguma outra coisa com inteligência artificial? Então talvez uma próxima fase seja a utilização de IA para fazer análises na questão de doenças, similaridades, enfim, pode ser que a IA venha em uma etapa futura. A grande questão é, se estivesse disponível aqui no Brasil, você
teria interesse em vasculhar o seu corpo, analisar o seu corpo, claro, em busca aí de alguma coisa que pudesse ser melhorada ou eventualmente alguma doença que poderia ser previamente analisada. Você se sentiria confortável com isso? Deixem aqui nos comentários. No vídeo da última semana, depois que eu gravei o vídeo, surgiu a notícia de que o governo americano havia proibido a Anthropic de disponibilizar o Claude Fable 5 e o Mythos 5. E eles proibiram, e tão logo receberam esta notícia do governo americano, a Anthropic retirou os modelos do ar. Como esta notícia veio depois do meu vídeo, eu fiz uma rápida inserção naquele vídeo, mas durante a última semana eu gravei um vídeo explicando um pouco mais, inclusive de que esta informação sobre a proibição do Fable 5 talvez não seja pontual, isso já vem ali um histórico de alguns meses. Eu vou deixar o link aqui em cima para que você assista depois e entenda a história desde o começo. A Anthropic ela está se posicionando como uma empresa que possui os seus princípios, seus valores bem claros e estão batendo o pé para segui-los de maneira que eles entendem que é o correto. Só que às vezes isso não está tão alinhado com o governo americano. O Dario Amodei, o CEO da Anthropic, dias antes da proibição do Claude Fable 5, lançou no seu próprio site uma carta falando sobre o que ele entendia de inteligência artificial do futuro ou pensamentos relacionados à inteligência artificial. E algumas partes chamam bastante atenção. Eu selecionei uma delas aqui. Segundo o próprio Dario Amodei, modelos de IA de ponta, assim como aviões, devem ser submetidos a testes técnicos e auditorias. E o seu lançamento deve ser bloqueado ou revertido como uma ameaça à segurança pública caso não atendam a altos padrões de segurança. Em outro momento da mesma carta, ele diz o seguinte: agora, global e coletivamente, precisamos ativar um aparato político lento e instável para lidar com riscos e oportunidades que se multiplicarão surpreendentemente rápido daqui para frente. A tradução é do próprio navegador, então alguma coisinha pode sair aqui do normal. Mas, de maneira geral, ele comenta que caso tenha algum modelo surpreendente que chame a atenção, deveria passar por algum tipo de auditoria e caso o governo entendesse que não fosse tão livre para todos, que ele poderia barrar estes modelos. Pois bem, aparentemente foi exatamente o que ele comentou que o governo americano está fazendo agora com a própria Anthropic. Lembrando que semanas, meses anteriores, a Anthropic lançou o Mythos Preview e colocou apenas em algumas empresas, exatamente pela própria Anthropic entender que este modelo, se soltado a público, todo mundo poderia utilizar de uma maneira, digamos, que ameaçasse a cibersegurança. Então eles lançaram este modelo apenas para algumas empresas. E aparentemente, o marketing que eles fizeram, ou o que eles mencionaram sobre o Mythos, agora aparentemente é exatamente o que o Dario Amodei comentou aqui. Uma outra novidade que apareceu aqui foi esta carta, com vários e vários pesquisadores e várias pessoas relacionadas à cibersegurança. Todos eles assinaram esta carta, falando sobre proteções cibernéticas transparentes de IA. E de toda a carta aqui, o que é importante destacar: os modelos da classe Mythos da Anthropic são bastante eficazes em encontrar falhas e explorar vulnerabilidades. No entanto, eles não são os únicos bons nestas tarefas, isso é importante. E muitos dos indivíduos signatários da carta usam regularmente outros modelos de fundações e de código aberto para auditorias de segurança e testes de intrusão todos os dias. Então, o que eles querem mencionar aqui com relação a esta carta? Que não necessariamente o Fable 5 ele é o único a encontrar problemas de cibersegurança. Já existem outros modelos código aberto que seriam capazes de encontrar estas falhas de cibersegurança. Em outro pedaço da carta, diz o seguinte: os modelos chineses de peso livre estão apenas alguns meses atrás dos melhores modelos americanos. E estes são os modelos que conhecemos. Parece provável que o governo da China tenha acesso a capacidades privadas além daquelas que foram divulgadas. Então eles colocam aqui um certo medo ou passam a informação de que os modelos chineses que estes pesquisadores já estão utilizando, eles já são muito bons, e a preocupação de que o governo da China tenha modelos até melhores do que esse. Então, de maneira geral, eles são a favor de liberar o Fable 5 e assim até para ajudar na questão de pesquisas, a questão aí de utilizações. Fechando aqui,
Retirar as melhores capacidades dos defensores sem um bom motivo, quando os nossos adversários estão avançando rapidamente, é perigoso. Realmente, a discussão do Fable 5 é muito mais política, geopolítica do que qualquer outra coisa. Esta história ainda está longe de acabar. No momento que eu estou gravando este vídeo, ainda não temos o Fable 5. Pode ser que quando você assistir já esteja liberado, mas caso tenha alguma novidade, alguma coisa, eu trago aqui no canal. Agora, notícias mais rápidas, a Anthropic liberou o Cloud Design diretamente do Cloud Desktop. Agora ele está mais integrado com o Cloud Code. A notícia diz o seguinte: o Cloud Design agora se integra ao seu sistema de design em todos os projetos e funciona perfeitamente com o Cloud Code. Permite editar diretamente na tela e se conecta a mais ferramentas que você já usa. Então, caso você utilize o Cloud Design, agora ele está disponível inclusive no Cloud Desktop. Lembrando que o Cloud Design agora ele tem também a questão de mais integrações com outras ferramentas para você construir o visual. Então você pode exportar com segurança para PDF ou PowerPoint, ou envie seu trabalho para aplicativos que você já usa, como por exemplo Adobe, o Base 44, Canva, Gamma, Lovable, Miro, Replit, Vercel, Wix, enfim, você tem muito mais ferramentas para fazer essa integração e ajustar ali a parte do design da sua página. E por falar em modelos chineses, esta semana foi liberada uma atualização para o modelo GLM, agora GLM 5.2. A grande questão é que este modelo ele é pesos abertos, então você pode utilizar da maneira que entender melhor, como nós comentamos no começo do vídeo. Esta atualização, o GLM 5.2, ele foi projetado para tarefas de longo prazo. Apresentamos o GLM 5.2, o mais recente modelo principal para tarefas de longo prazo. Contexto ou janela de contexto de 1 milhão de tokens. Para um modelo de pesos abertos, isso é muito impressionante comparado aos modelos fechados americanos. Se observarmos os benchmarks, o modelo GLM 5.2 está destacado em azul. Perceba que em diversos benchmarks relacionados principalmente à parte de engenharia de software ou programação, agentes, ele se posiciona muito bem, à frente muitas vezes de modelos fechados americanos. Neste caso aqui deste benchmark, à frente até do GPT 5.5, neste outro benchmark, fica atrás apenas dos modelos Opus da Anthropic. Por ser de pesos abertos, é um resultado bem interessante. No site arena.ai, onde acontecem os testes às cegas dos modelos, no momento que eu estou gravando este vídeo, quando nós selecionamos o ranking relacionado a desenvolvimento web, vejam que o GLM 5.2 está na segunda posição, atrás do Fable 5, que não está disponível no momento, e à frente de vários outros modelos que nós conhecemos aqui, principalmente modelos fechados americanos. Outro grande ponto de destaque deste modelo é a questão de custo. Então, sempre as LLMs têm o custo de entrada e saída, sempre por milhão de token. Se você observar o GLM 5.2, custa 1,4 dólares por milhão de token na entrada e 4,4 dólares por milhão de token na saída. Comparado com outros modelos, vou pegar aqui o Opus 4.7. Ele custa 5 dólares por milhão de token na entrada e 25 dólares por milhão de token na saída. Então dá algo ali como 4, 5 vezes mais barato este modelo do GLM 5.2, considerando que ele tem um resultado bem interessante. Agora, qual é o grande ponto? Se você utiliza via API e tal, beleza. Agora, se você utiliza e quer fazer os testes na web, eu encontrei diversas vezes este problema que está na sua tela. Quando eu vou tentar carregar o modelo 5.2, vou colocar uma tarefa, ele menciona que está sobrecarregado e me dá uma sugestão de um outro modelo, de uma versão anterior para poder realizar a tarefa. Eu passei mais detalhes, fiz alguns testes em um outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima para que você assista depois e veja se faz sentido na sua realidade. Aqui é IA sem hype, o que funciona, funciona, o que pode encontrar algumas dificuldades eu trago aqui também. Agora, notícias da OpenAI. Esta semana, mostre um fluxo de trabalho ao Codex uma vez. Eu utilize-o como uma habilidade. Chama-se Record and Replay. Permite que você mostre ao Codex uma tarefa recorrente, como arquivar um relatório de despesas ou enviar um pedido de folga. Aí ele vai entender o que você está fazendo e vai gravar como habilidade. Apenas como um exemplo,
Talvez as pessoas que utilizavam Excel, macro de Excel, e existia uma funcionalidade sobre gravar a tela, para que pudesse aprender o que você está fazendo e depois reutilizar, basicamente é a mesma coisa. Neste exemplo, ele mostra aqui que sempre que ele carrega um vídeo no YouTube, ele coloca algumas informações, coloca ali a descrição, etc e tal, e ele vai mostrando, no caso para o Codex, gravando a tela, exatamente o passo a passo que ele está fazendo. Depois que ele terminar, basta chamar esta habilidade dentro do Codex e ao invés de você ter que fazer novamente, como ele aprendeu assistindo você aos cliques ou onde ir, ele vai reproduzir exatamente aquilo que você deixou. Então, para quem já viu ali gravações de macro de Excel, o melhor exemplo é este mesmo, é exatamente a mesma funcionalidade. Então, se você tiver algum tipo de tarefa que você consiga gravar a tela, explicar onde você clica, o que você faz, você abre a planilha tal, pega tal arquivo, tal informação. Então, quando você explica, ele vai conseguir reproduzir isso para você. Notícias do Google. Esta semana apresentamos o Ask Ad Manager, o agente de IA que ajudará você a realizar mais tarefas, também mais vendas. Então, a grande questão aqui é utilizar um chatbot que vai analisar as suas publicações e dar algumas sugestões. Caso você tenha um canal no YouTube, sabe que ali já existe uma funcionalidade de inteligência artificial que analisa os dados dos seus vídeos e a partir disso ele consegue dar algumas sugestões. A questão ali do que você poderia melhorar, quais são os pontos mais interessantes. Só que agora eles pegaram esta funcionalidade e colocaram para a questão de divulgações, de anúncios que você pode fazer na internet. Então, para quem trabalha com marketing digital, é uma funcionalidade bem interessante. Você pode perguntar e ter alguns insights novos. Quais são as falhas de publicação, sugestões, ideias, tudo isso você poderá fazer com esta funcionalidade. Basicamente, integrar o Gemini aos dados que você está obtendo das suas publicações. Eu ainda não testei esta funcionalidade, mas pareceu bem interessante. Uma empresa chamada de Palmyra.io criou um editor de vídeo que o Claude pode editar. Então, a grosso modo, eles criaram uma funcionalidade capaz ali de ler o seu editor de vídeos, organizar os vídeos ou os arquivos que você tem e também fazer a edição. Segundo eles, o resultado fica muito bom. E aqui eu estou deixando o vídeo de demonstração sem você precisar de fato editar. Ele vai reconhecer e fazer uma edição para você, colocar ali zoom, tirar o zoom, vai dar uma sugestão com relação à edição de vídeos. Confesso para vocês que eu fiquei bem interessado nesta ferramenta, mas quando eu entrei ali no site do Palmyra.io, fui dar uma olhada, verifiquei que você pode de maneira gratuita fazer um teste, mas que a primeira versão aqui, o Pro, custa $29 por mês e te dá 5.000 créditos por mês. Ah, mas e aí, quanto é 5.000 créditos? Segundo eles mesmos, 5.000 créditos vão gerar ali ou criar mais ou menos 333 imagens ou aproximadamente de 3 a 7 minutos de geração de vídeo. Então me pareceu um pouquinho caro demais para fazer um teste aqui. Mas se você trabalha com isso, talvez valha a pena conhecer essa ferramenta. E por fim, sempre eu trago alguma informação relacionada à robótica, afinal de contas, muitas vezes utiliza inteligência artificial, principalmente relacionada à parte de reconhecimento de imagem, visão computacional, enfim. Esta semana saiu uma notícia de uma empresa chinesa que fez este lançamento. Pois é, parece estranho. Eu vou colocar o vídeo de demonstração. Mas, a grosso modo, o que seria? É uma privada autônoma. Ou seja, assim que você tiver algum tipo de solicitação, digamos, incômodo que você precise resolver, basta chamar o seu robô privada e ele vai até você. Você faz o seu trabalho ali. Depois ele leva tudo que você fez até um banheiro mais próximo, realiza a própria limpeza e volta para recarregar. Mais ou menos como um robô aspirador, só que digamos aqui para realização de outros tipos de trabalhos. Obviamente que esta empresa ela pretende vender este tipo de funcionalidade para pessoas que têm problemas de locomoção, idosos ou coisas do tipo, mas eu tenho certeza que muita gente aí, muito preguiçoso por aí, se interessou nesta funcionalidade. Pelo que eu dei uma olhada, o valor aqui estimado de venda é algo em torno de $13.000.
Bom, isso é o valor de venda, mas eu não sei quanto e nem quando vai chegar no Brasil. E estas foram as notícias relacionadas à inteligência artificial desta semana. Contei o caso do Rio, contei também a evolução do caso da Anthropic, algumas funcionalidades novas, principalmente na OpenAI, no Codex, e também algumas coisas bem curiosas, dispositivos aqui, como eu acabei de mostrar. Mas me deixem nos comentários qual notícia ou quais notícias vocês acharam mais interessantes, deixem aqui nos comentários. Frequentemente eu trago informações sobre inteligência artificial e tecnologia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, apareceu o hype, clique no hype, isso ajuda demais a levar esse tipo de conteúdo até mais pessoas. Eu, quando gravo estes vídeos, a ideia é fazer uma curadoria das informações sobre inteligência artificial. São tantas notícias, a minha ideia aqui é pegar todas as notícias, faz parte do meu dia a dia, e trazer as principais, mas não somente comentar sobre a notícia, mas trazer aqui uma visão crítica, funcionalidades, aplicações, trazer um pouco da minha experiência. E se você gosta realmente deste tipo de informação, eu vou deixar aqui 2 outros vídeos para que você continue no canal.